O podcast Sexaria é um conteúdo 18+, voltado à educação sexual com consciência. Todas as práticas descritas são realizadas com o acordo das partes envolvidas. Para saber mais sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, acesse o site do Ministério Público, gov.com.br/saúde. E não se esqueça, use camisinha. Cuide da sua saúde e do outro também. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Sexaria. E Sexaria é um lugar de troca, acolhimento, diversão. E foi um espaço multidisciplinar criado para trazer o prazer, para ressignificar o prazer em toda a sua essencialidade. E foi idealizado por Yara, psicóloga, Cat, psicóloga, Isa, terapeuta, acupunturista também, e eu, ginecologista. E todas sexólogas, humanistas e sonhadoras. A cada episódio, vamos trazer histórias que, de tão diferentes, tão inusitadas, podem parecer, inclusive, alguma história, alguma comédia. E o mais importante dessa história vai ser a parte científica e educativa que a gente vai conversar depois. Claro, cada episódio vai ter um pouco de pimenta, fetiches e também reflexões. Então aproveite esse momento para se divertir, para relaxar e até gozar. Porque o prazer é essencial. E o episódio de hoje se chama Chemsex. Quero saber se vocês já conheciam esse termo, que está ficando, na verdade, cada vez mais conhecido, mais falado. E o Chemsex nada mais é do que chem, vem de química, e sex, vocês já sabem o que é. Originalmente, na verdade, o sexo com o uso de alguma substância química para intensificar ou melhorar o prazer já é usado há muito tempo, desde a antiguidade, né? Há relatos de egípcios, gregos, né? Que usavam festas, né? Álcool, ervas, e tinham aquelas festas regadas a rituais, né? Rituais. Então, isso já existe há muito tempo. Mas o termo chemsex tem relativamente pouco tempo. Então, surgiu em torno dos anos 2000 em Londres. E surgiu no grupo de comunidade de homens que fazem sexo com homens. E que faziam festas regularmente e usavam algumas substâncias específicas. Então, se a gente for ver alguns artigos, eles vão relacionar apenas algumas substâncias ao chemsex. Mas hoje a gente já ampliou essa definição. A gente considera qualquer gênero e também qualquer tipo de substância que, de repente, aumente ou intensifique o prazer na hora do sexo. Acho que até o álcool pode ser considerado hoje, Mi. Na verdade, se a gente for ver por artigo científico, o álcool não entra na classificação do chemsex, assim como a maconha não entra. Mas eu acredito que se o álcool for utilizado para esse fim, que acho que é o mais comum, coloquialmente, né? A gente pode sim dizer que é. Porque hoje em dia é o mais comum, né? Da gente, por exemplo, tomar um vinho, né? Para dar uma relaxada, né? Sim, o álcool, a maconha, o MDMA, que também na classificação, alguns artigos também não falam. Hoje alguns acabam já citando, outros não. E vamos lá para o início do nosso podcast, que é a história Se Pode Eu Conto. Se pode eu conto. Essa história pode ser minha, pode ser sua, pode ser dela, pode ser dele. Mandem histórias no nosso Instagram, @sex.aria, ou escrevam para a gente. Mas hoje a história vai ser do Vitor. Então, e eu vou contar para vocês porque pode. Então, se pode, eu conto. Vamos lá, gente. A história de hoje, eu quero muito agradecer ao Vitor por você ter mandado para a gente essa história maravilhosa que eu vou estar compartilhando aqui com vocês agora. Então, a história de hoje é o date perfeito, ou quase perfeito. Vocês já tiveram aquele date que parecia perfeito?
Tudo encaixado, clima rolando, química batendo, até que alguma coisa sai do controle. Pois bem, senta que lá vem a história. Eu conheci o Ricardo no aplicativo, perfil discreto, conversa boa, curtia as mesmas coisas que eu. Sabe aquele match que parecia um pedido dos deuses? Era isso. Depois de uns dias de papo quente, combinamos um encontro na casa dele. Ele deixou claro que curtia um brilho extra na experiência. Eu, curioso e com vontade de sair da rotina, pensei, por que não? Vou me permitir. Cheguei lá e o cara era ainda mais bonito pessoalmente. Clima perfeito, luz baixa, um vinho para começar. Até que ele saca um frasquinho. Já experimentou o G? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha testado. Ricardo explicou o que GHB era um toque a mais, aumentava as sensações e deixava tudo mais intenso. Pensei bem, fiz as contas, que mais tarde percebi que estavam erradas, e topei. Nos primeiros minutos, tudo incrível. Pele, sensível, toques, pareciam eletricidade. Mas aí vem um erro clássico do principiante, subestimar o tempo do efeito. Depois de uns 15 minutos, achei que o efeito estava fraco e resolvi tomar só mais um pouquinho. Ricardo olhou para mim com aquela cara de quem já viu isso acontecer e disse, melhor esperar um pouco. Mas claro, eu não ouvi e foi aí que a aventura começou. Do nada, um calorão tomou conta do meu corpo. Meu cérebro entrou no modo tartaruga. Tudo ficou meio lento. O desejo ainda estava ali. Mas minhas coordenações motoras sumiu. Tentei levantar da cama para ir ao banheiro. Tropecei no tapete e fui direto de cara no criado mudo. O abajur voou, o copo de vinho caiu e eu fiquei lá no chão, rindo, porque a minha mente dizia que eu estava sexy. Mas na prática parecia um boneco de posto desgovernável. Ricardo, já rindo também, tentou me ajudar a levantar, mas eu escorreguei de novo e caí sentado no chão de pernas abertas. Igual um bebê aprendendo a andar. Tá tudo bem? Ele perguntou, segurando o riso. 100%, só não sei onde está meu braço direito. Depois de alguns minutos, tentando me recompor, percebemos que no momento quente tinha virado uma comédia pastelão. No fim, acabamos pedindo um lanche, rindo do meu tombo e assistindo Netflix. Moral da história? Menos é mais, principalmente com GHB. E se for experimentar alguma coisa nova, escute quem já tem experiência. Vá com calma e, pelo amor de Deus, esconda objetos quebráveis do quarto. Eu só imaginei o boneco do posto. Gente, que tragédia, hein? Tinha tudo para ser perfeito. Pois é, era quase perfeito. Curiosidade aqui, será que eles tiveram o segundo date? Não acredito. Vamos perguntar. Gente, depois. São muitas coisas, né, do que GHB. aparecem. Aí Sim, falar um por pouco favor. sobre isso. GHB ou G, ou Boa Noite Cinderela, que vocês conhecem desse jeito, que é o ácido hidroxigamobutírico. Ácido gama hidroxibutírico. Algo assim. E é nada mais que o Boa Noite Cinderela, que é utilizado para sexo sem consentimento, mas também em pequena quantidade. Pode sim ser utilizado com consentimento e intensificar o prazer naquele momento. Só que, como toda droga, pode ter reações boas ou ruins. Pode também. dar ruim. Pode dar ruim. Pode. Tem que ter cuidado. E aí eu acho que o limite entre o consentimento é que talvez se perca um pouco, né? Porque quando você fala da quantidade, até que ponto que a pessoa toma uma quantidade a ponto de ainda ter consciência para dar o consentimento, né? Não, perfeito. Nesse caso, eles pediram lanche, aparentemente nada rolou, ficou no 0 a 0. Assistindo Netflix. Mas poderia ter acontecido tudo. Sim, que Outro
ia ter um desastre, né, gente? Sim, Porque sim. a perda do controle, né? Nessa hora, pelo excesso, muitas vezes, que foi o caso dele, né? De tomar no excesso, já que ele não sabia, podia levar mesmo, né? Como levou aí no final aí dele tropeçar, dele cair, né? Bateu a De cabeça. ter consequências um pouco mais graves, né? Sim, sim. E na verdade, assim, essa é uma delas, mas tem tem outras drogas que são utilizadas nessas festas, né? São chamadas as festas químicas, né? Que em geral as pessoas se encontram. Então, como a Miúcha falou no começo, são lugares de encontros e que tem, sim, como você falou, tecnicamente, os estudos estão muito mais voltados para o público LGBTQIAPN+, mas hoje a gente percebe também que tem algumas trocas em outros públicos também, casais heterossexuais, e que são muitas drogas utilizadas, né? Em geral, as drogas mais sintéticas, cocaína... Efedrona, Exato. o poppers, o que mais? A ketamina também. Então, assim, cada droga tem um efeito diferente. O ideal é que não se misture uma droga com a outra. O ideal é que conheça os efeitos possíveis da droga. E hoje tem muitos estudos com isso. Vocês acham fácil na internet. E a gente tem que controlar os danos. Não é isso? E são muitos riscos. A coisa mais São importante, muitos riscos possíveis. de fato, é a redução de danos, né? Sim. Inclusive no sentido sexual, porque isso também pode trazer muitas questões do ponto de vista sexual, Isso. cuidados mesmo, né? Utilização de medicações, né? Que têm sido muito utilizadas hoje, que é a PrEP, né? Que é a exposição exposição sexual, né? Que é uma medicação pré-exposição sexual, mais uso de preservativos, sempre recomendado, e que muitas vezes, quando a pessoa tem uma alteração química, muitas vezes não permite que ela consiga ter a consciência até para usar preservativo, para se cuidar, para ver se a parceria que está ali trocando sexualmente com você naquele momento está, né, usando sei lá, né, um preservativo interno, externo. Porque, na verdade, o que acontece com essas drogas, além de aumentar o estímulo, também tira um pouco o controle da gente. E aí, nesse momento, acaba tendo mais relações sem proteção, mais relações, inclusive... De risco, né? De risco. De risco. E é isso. Assim, pensando um pouco nessa estrutura, quem procura esse tipo de festa? Assim, tudo bem, né? Não tem uma resposta, mas vamos tentar refletir aqui um pouco em cima Até disso. Pensando, né, no nosso... Sim, né? sim. Mas assim, né, quem procura esse tipo de festa? São pessoas que, enfim, são mais inibidas e procuram essa conexão drogas e sexo para se desinibir um pouco, ou para experimentar novas trocas, ou porque gostam dessa combinação. O que vocês acham? Vamos pensar um pouco em cima disso. Eu acho que pensando na inibição, né? Eu acho que isso é muito, muito comum hoje em dia, né? Das pessoas ficarem inibidas, e eu acho que, assim, a porta de entrada é sempre ali o álcool, né? Que, assim, tá mais fácil. E a partir daí, né, assim, o álcool dá uma relaxada, uma desinibida, eu acho que aí é uma porta de entrada para esse tipo de substância. Outras coisas. Eu acho que as duas combinações também, acho que vão, porque para desinibir, mas também para tentar ver qual que é o barato de talvez estar usando. E o desinibir também, por isso que é mais comum no público LGBT, principalmente naquela época, né? Lá atrás. Porque tinha aquela coisa do preconceito internalizado. Então, muitos acabavam não tendo a coragem de fazer e, de repente, quando consumiam alguma droga, acabavam tendo a coragem. Como era mais comum no meio, acabavam tendo festas com isso até hoje. É mais comum festas desse tipo com homens, que fazem sexo com homens, do que as festas heterossexuais ou entre mulheres. É difícil, inclusive, em artigos a gente não encontra o chemsex nas mulheres cis ou, inclusive, em pessoas trans. Tem poucos estudos com isso, porque a gente acredita que é menos comum, mas ele existe. E como não tem estudos, a gente não sabe como é essa sem base, né? Isso. Será que eles Sim, estão... por falta de estudo mesmo, né? Sim, Porque acho que engloba todos. Tem, né?
Sim. E tem algumas drogas que elas favorecem muito a percepção do próprio corpo. Então, acho que isso é uma coisa super importante, porque às vezes, por falta de conhecimento do corpo, a pessoa não tem tanto essa percepção do toque, né, da pele, do sentir. E que, de repente, a partir do uso de alguma substância, algumas especificamente que favorecem essa percepção da pele, favorecem essa percepção mesmo da... É como se a percepção ficasse mais aguçada, né? Empatia também. Oi? E a empatia também. Também, assim, né? Que tem até, que as pessoas falam, né? Algumas drogas, que são a droga do amor, né? Que aí sai abraçando todo mundo, tocando todo mundo. As pessoas ficam mais, né? E ficam mais... A droga do amor seria para o MDMA ou o êxtase, que nada mais é que o MDMA mais alguma anfetamina. Então, assim, também... Ficam mais receptivos. Se controlado e se conhecer a droga, se tiver uma redução de danos e, se possível, com uma droga só, acaba tendo um risco menor. E com controle sobre isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso também é super Porque importante. informação é tudo. Exato. Agora vamos dar um intervalo e daqui a pouco voltamos com mais conversa sobre o chemsex. Você está assistindo ao Sexaria. Volta já. Bom dia para quem é do dia! Boa tarde para quem é da tarde! E boa noite para quem é de boa noite! Para você, dona de casa! Oi! Pro maridão! Hã? Pro garotão! Pra garotona! Oi! E até pro bebê! Já! Confiram nossa programação nos canais 8 da fibra ótica na Vivo TV e 9 da Nest Claro. E você que está aí no computador com preguiça de ligar a TV, temos a nossa programação em tempo real no site www.tvaberta.tv.br. E você que não sai do Facebook... Ui! Pensou que ia escapar, né? Pode acompanhar a programação ao vivo, além de poder participar acessando @TVAbertaSP. Nos siga também no Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Assim você pode ficar por dentro de todas as nossas novidades. TV Aberta São Paulo, todos uma família. Continue assistindo ao Sexaria. Estamos de volta e hoje o episódio é sobre chemsex e vamos voltar a falar dos riscos. O que vocês acham? Existem riscos? Quais são os riscos? Existem muitos. Na verdade, eu estava até falando aqui um pouquinho no intervalo sobre uma pessoa no Instagram que fala sobre riscos, né? Sobre redução de danos, que acho que é um grande trabalho nosso enquanto sexólogas, de trabalhar mesmo a redução de danos. Porque, no fundo, a orientação que a gente faz, a educação e sexualidade, não é para não faça isso, mas se for fazer, faz de um jeito que seja seguro para você, né? Com segurança. Então, acho que assim, acho que se a gente fosse dar algumas dicas de como conseguir fazer isso de uma forma segura. Então, esse cara que faz o Instagram falando sobre redução de danos, outro dia eu estava lendo comentários e as pessoas falam coisas assim muito ruins sobre até a exposição dele, sobre a questão da redução. E ele tem vídeos super educativos, super explicativos, mas, você devia estar aqui falando para as pessoas não usarem drogas ou para não fazer não sei o quê. E a resposta dele é sempre essa, gente, eu estou aqui fazendo educação, pelo contrário, eu jamais estou tentando fazer com que as pessoas usem drogas, né? Sim. Mas se a pessoa decide usar, que faça de uma forma
ponderada e de uma forma que cuide dela e da saúde dela, né? Com menos danos possíveis. Se a gente fosse pensar em dicas das pessoas que querem praticar, que praticam chemsex, acho que a primeira dica super importante é muito cuidado com a dose, né, com o excesso do que vai usar. Então, saber o que você está usando, estudar sobre, pensar em como fica a segurança disso. Então, eu posso usar, sei lá, uma vez a cada 3 meses essa substância numa dose tanto. Ler estudos mesmo sobre, eu acho que é importante. Sempre ter alguém da sua confiança que possa te ajudar ali em qualquer perrengue que você tiver. Isso é muito importante. Exatamente, importantíssimo. Eu acho que para tudo sempre é importante a gente ter ali uma relação de afeto, alguém que a gente confie e que tenha a segurança de que essa pessoa vai cuidar da gente se a gente precisar. Né? Combinar limites também antes é muito importante, porque você pensou numa coisa e de repente na hora o outro teve vontade de outra que você não tinha pensado e aconteceu porque não conseguiu falar não. E acaba sendo uma coisa não consentida, porque também não foi combinado antes. Sim. Então, combinação, Tudo dá certo. tudo. Sim. O uso de preservativo, né? A gente tem visto cada vez mais, né, assim, na hora não tinha, não levei, a parceria não tinha, mas a importância de ter sempre o uso do preservativo, né? Para evitar... Ou então tirou no meio, né? Que já foi um assunto que a gente falou aqui, mas que é super importante, sem nenhuma dúvida, o uso de preservativo interno ou externo. Né? Então, super importante, ter sempre um ali na mão, na bolsa. Então, como a gente sempre fala, a PrEP, né? Se quiser até dar uma lembradinha na PrEP, que é sempre bom, porque esqueci, ela previne HIV, né? Não previne outras doenças sexualmente transmissíveis. Você quer falar? PrEP é o uso de medicações antirretrovirais para HIV, que começa antes da exposição e mantém depois da exposição. E tem o PrEP, que é a profilaxia depois da exposição. Então, de repente, não sabia, não combinou, teve a exposição e aí acaba usando depois. Então, tem o PrEP e o PrEP. Se a pessoa já tem essa prática e já tem relações com outras parcerias sem proteção, vale a pena usar o PrEP também. Só previne com a HIV. Tem outras questões. Então, o principal, a gente não tem a vacina do HIV, mas tem a vacinação para outras coisas. Então, prevenção primária seria vacinação para HPV, vacinação para hepatite B, e só que a gente tem nesse momento. E sempre testar. Então, testar para HIV, HTLV, hepatite C, hepatite B, saber se você já é imune, mesmo se você tomou a vacina, é importante saber se tem imunidade. E ainda assim, não são só esses riscos, certo? Sim. Tem o risco de overdose também, né? Pela quantidade da substância que vai ser, de medicação, uso combinado, se combinou com álcool, se combinou com alguma medicação psiquiátrica, pode dar depressão respiratória e parada cardiorrespiratória. Então, é muito importante saber realmente o que tá usando. E outra, pode inclusive desencadear alguns problemas psiquiátricos também. Se já tiver uma predisposição, principalmente. Sim, com certeza. Principalmente nas pessoas mais novas. Os adolescentes, principalmente, têm uma propensão, né, um pouco maior de algumas doenças, como a própria esquizofrenia, né? A ansiedade, a depressão. Muito, né? Tem visto isso. E acho que uma coisa importante que talvez a gente tenha que abordar é o processo de autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu sei o meu limite, tanto do ponto de vista sexual, quanto do ponto de vista do uso de drogas, eu também consigo identificar se eu não estou dando conta, né? Se eu sinto que aquilo está saindo do meu controle. Então, por exemplo, usei uma vez numa festa, agora toda vez que eu vou transar eu preciso usar uma substância. Ou então eu começo a ter necessidade do uso da substância com muito mais frequência. Então, entender em que momento que isso pode estar saindo do meu controle, né? O que a gente fala muito em sexualidade é que, claro, a primeira coisa para a gente dar um diagnóstico é se traz o sofrimento para a pessoa, né? Ou se ela, de alguma forma, apresenta aquela questão em todas as relações sexuais. Sim. Então, se a pessoa precisa desse estímulo para ter prazer, para ter desejo, ela sempre precisa da droga para isso,
é importante consultar um especialista, entender o porquê. Luzinha amarela ou vermelha, piscando, procurar especialista. Porque isso pode ter a ver com processos internos, com traumas, com vivências negativas com relação à sexualidade, que faz com que a pessoa precise da droga para sair daquele contexto, para conseguir relaxar, para conseguir ter uma interagir, né? Interagir no grupo, né? Onde ela está. Então, é importante, sim, ficar sempre muito atento, né? Para esse tipo de situação. É muito difícil o limite. É muito difícil saber o limite de quanto aquilo é só prazer, é só recreativo de vez em quando, ou se já tem um vício, se você já precisa daquilo. Na dúvida, procurem especialista, conversem sobre isso com outras pessoas. Tem fóruns de internet, tem pontos de encontro também que pode esclarecer. E a própria sexaria, né? A gente deixa esse canal sempre muito aberto para que vocês possam nos perguntar, né? Mandar mensagem, né? E a gente pensando também, assim, fiquem tranquilos com a privacidade com relação a isso, mas pode sim mandar suas dúvidas, perguntas para a gente. @sex.aria, pode mandar na mensagem mesmo, né? No direct, que receberemos e responderemos com o maior prazer. Agora, tem alguns pontos que pode aumentar a excitação sexual, né? A pessoa pode prolongar um pouco, né? Vamos tentar falar de alguns pontos positivos, né? Se não tivesse positivo, não seria usado. Exato. Também tem essa questão. Se não aumentasse o nível do prazer, né? Pode intensificar, pode prolongar o prazer, inclusive a ereção em alguns momentos, ou não, às vezes prejudica a ereção e tem que usar uma outra medicação para manter a ereção, no caso das pessoas com pênis. Então, assim, tem que saber como é que funciona aquela droga. Às vezes aquela droga aumenta, inclusive, o desejo, só que não mantém a ereção. E aí? Então, é saber como é que funciona, às vezes precisa de uma outra ajuda. E será que se usar alguma outra medicação pode influenciar negativamente? Né? Rebote disso tudo? Sim. Então, isso sim. Tem algumas medicações que não podem ser utilizadas. Sim, combinados, né? De jeito combinado. Aumenta a autoconfiança, né? Pode promover outras questões aí com relação até a novas experiências. Então, acho que se permitir experimentar novas coisas. Eu tenho vontade de uma prática sexual diferente, mas não tenho coragem. De repente, se eu estou sob o uso de substância, eu posso me permitir fazer, né? Sempre combinando antes, com consentimentos. Limites. Tendo a conversinha básica com você mesmo. Tem uma coisa importante de limite, uma coisa que eu adoro falar. Porque o limite, assim, é uma coisa muito importante do autoconhecimento, só que muitas vezes a gente só sabe o limite quando a gente ultrapassa ele. Então, organizar um limite e depois readaptar os limites. Porque é difícil a gente saber qual é o limite antes de chegar. Muitas vezes a gente acaba ultrapassando. Então, é saber se ultrapassou aquele limite, eu vou me arrepender com isso, eu não vou me arrepender. Tem que ser tudo muito conversado. Em terapia, que pode ser terapia sexual ou psicoterapia. Psicoterapia, sim. Ou seja, não agir, né, como moleque. Sim. Vamos ser adultos para usar. Porque tem muitos que se arrependem do uso, tem muitos que se arrependem do que fizeram com o uso das medicações. E tem alguns casos também, por exemplo, né, que vai se perdendo, né, o desejo, e as pessoas têm usado, né, assim, até para trazer, né, intensificar esse desejo, excitação. Então, de procurar mesmo, né, se informar antes, acho que é bem importante nesse caso, né? Sim, com certeza. Conhecimento. Com certeza. E quer falar um pouco de cada medicação, cada droga, especificamente? Podemos falar. Vamos falar, porque sim, a gente não conhecia todas elas. É que é um tema pesado, né? A gente está até meio engessado aqui hoje. Não é um tema muito fácil, mas acho que seria importante a gente falar sobre, sim. Então, assim, primeiro, na verdade, como eu falei para vocês, originalmente, se a gente for ver em artigo, as drogas mais relacionadas com o chemsex são a mefedrona, o GHB e a metanfetamina, que também são as menos comuns aqui no Brasil. Então, aqui acaba sendo utilizada algumas outras drogas. A metanfetamina seria o cristal, a mefedrona, o miau-miau, o melou, o drone,
e a ketamina, K, Special K, ou K, vitamina K, cada um chama de um jeito. Então, todos eles são relacionados nos estudos, mas aqui acabam tendo outros também implicados no chemsex, certo? Acho que aqui no Brasil, podemos falar da maconha, né? Sim. Mas é que a maconha não entra. Não entra. Isso, a maconha não é, como eu falei. Originalmente, os não estudos entra. Mas se a gente olha, a galera tem usado, né? Sim, a maconha para... Até para ver como é que vai ficar a relação. Exatamente, assim, o uso da maconha durante o ato sexual, né? Dá uma desinibida. Então, pode aumentar o prazer, mas não acaba não entrando nos estudos do chemsex. Sexo, né? Em geral, são drogas mais sintéticas. No Brasil, o MDMA é muito utilizado, o êxtase, como eu falei que tem o MDMA também. A cocaína. A cocaína também. A heroína também, talvez. LSD? LSD, inclusive, como eu falei, originalmente não, mas entrava naquela época, 60, 70. Eu acho que foi quando voltou a se falar sobre isso. Sobre a empatia, o uso de algum tipo de droga com o sexo. E que voltou a falar em relação... Voltou a se pensar com droga e sexo, mas não entra também na classificação. Sim. É isso. Eu acho que a gente já falou bastante em relação ao chemsex. Já falou das possíveis coisas boas, mas também dos riscos que não são pequenos. Então, tomem cuidado, se hidratem. Vamos lá falar um pouco mais da redução do dano, se hidratar. Ter alguém conhecido por perto, não misturar. Saber qual é o seu limite, sobre isso, né? Dose pequena, falar sobre isso. Buscar ajuda. A informação é sempre muito poderosa, né? Então, por isso a gente está aqui para falar um pouco. Acho que justamente a gente escolheu esse tema porque é um tema que está muito em alta. A gente tem recebido muitas pessoas no consultório e até perguntas também no nosso Instagram sobre esse tipo de prática. Então, assim, eu já atendi muitas pessoas que trazem essa história, que já experimentaram, que já foram. Inclusive, em festas que são bem temáticas mesmo, às vezes até festas swingueiras, festas que fazem uso de sadomasoquismo e que usam a droga como uma potencial... acho que a potencial ponte para que as pessoas consigam trazer um pouco mais para fora esse tipo de missão, né? Exato, e assim, esse desejo, né? Muitas vezes de fazer uma troca de casal, de fazer uma prática um pouco mais agressiva, enfim. Mas o que eu acho importante até pensando, se a gente for entrar numa prática BDSM, a partir do momento que você usa uma droga, você não tem muita condição de ter a referência, inclusive, da dor, né? E isso pode, de fato, ferir o outro. Enfim, são muitos cuidados que entram nesse universo do chemsex, né? Sim. Então, acho que se a gente for pensar o quanto isso é potente, né? Se a gente for pensar o quanto é potente, o quanto é interessante as informações, as orientações. Então, procure orientações e informações em lugares seguros e não só perguntando no Google ou na IA, que todo mundo só faz isso hoje. Né? Então, assim, procure lugares seguros, né? Pergunte para as pessoas próximas que você conhece, confia, para profissionais de saúde, principalmente. Vai lá no nosso Instagram, faz as perguntas, né? As profissionais aqui... com certeza, inbox, né? As profissionais aqui vão estar disponíveis para responder as perguntas de vocês. Eu só queria definir o que você falou, porque alguns ouvintes, de repente, podem não saber o que é BDSM. Então, vamos lá. Então, BDSM é uma prática, assim, né? Na verdade, não é uma prática sexual em si, né? É uma prática que as pessoas usam em geral, pessoas que são sadomasoquistas, ou que são sádicas ou que são só masoquistas, e que fazem uma troca que tem conteúdo erótico e que isso entram em vários lugares, como realmente práticas de amarração, né? Como chama mesmo, que a gente foi até no curso? Shibari. O Shibari. Japonesa, tem várias técnicas de amarração. Tem várias técnicas de amarração, tanto que o do BDSM é bondage, que é uma espécie de amarração
né? Ou de passam fitas, enfim. Bandagem. Bandagem, Isso, bandagem. Passam algumas coisas no corpo para fazer com que a pessoa fique totalmente imobilizada. Então, algumas práticas, óbvio, com consentimento, com segurança, né? São práticas que têm contratos muito definidos, mas que é super importante que a pessoa faça, em geral, sem o uso de drogas, para ter a percepção exata do seu corpo, da sua consciência, de até onde quer ir, do seu limite. Né? Porque é perigoso. Sim. Pode ser perigoso. E uma outra coisa, uma outra definição, porque assim, os ouvintes muitas vezes não sabem. Você falou festas swingueiras. Então, festas swingueiras são festas que podem ter trocas de casal. Então, só para quem não sabe. Uhum. E no mais é suruba mesmo, gente. Geral, troca geral, Orgias. que as pessoas fazem, Orgias. Então, vamos lá. Então, vamos pensar na reflexão final. Um resumão. Acho que menos é mais. Sim. Mais Conhecimento sempre. Conhecimento sempre. Né? Conhecimento é poder. Lembrem sempre disso. Isso para tudo. para tudo. Qualquer coisa nova que eu quero fazer. Então, assim, eu decidi, sei lá, fazer uma coisa super inovadora sexualmente falando para mim, né? Estuda primeiro sobre aquilo, entende um pouco primeiro o que você pode fazer. Estudar assim, né? Acho que a gente tem podcast hoje, tem informações. Seleciona o que você vai ouvir, né? De lugares confiáveis, mas experimenta, mas com segurança. Com consciência, Está né? fazendo. Comunicação sempre. Fale o que você quer, o que você não quer. Coloque limites antes. E eu acho que o final e o mais importante de tudo, que sexo, prazer, excitação, desejo, nada disso precisa de muleta, nada disso precisa realmente de alguma substância, de alguma medicação. Tudo isso pode acontecer a mais, mas não tem que ser a base, não tem que ser... Não tem que ser nada. Tem que ser. Né? Tudo pode acontecer sem precisar disso. Né? Deixar bem claro isso. Sim. A nossa percepção corporal tá aí, né? Precisa dizer o quanto a gente precisa ainda explorar. Então, explore, né? A nossa pele, né? Os nossos sentidos, né? Para que possa acontecer sempre com muito prazer. E segurança. Porque o prazer É essencial. E hoje terminamos nosso episódio de Chemsex com muita química, pouca substância química e muita química. Sempre melhor. E porque, de novo, o prazer é essencial. É essencial. Até a próxima. E na próxima falaremos sobre menopausa e climatério, ou climatério e menopausa. Aí. Tchau, tchau. Tchau, galera!